Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouco com a Larissa Ferraz Leal, aprovada nos concursos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, também do Estado de São Paulo, para o cargo de escrivão. Oi, Larissa, bem-vinda ao Estratégia, parabéns pelas aprovações. Oi, Renata, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar conversando com vocês. Para a gente começar, então, a gente quer saber um pouquinho de você. Faça aí uma breve apresentação, fala de onde você é, sua idade, sua formação. Então, eu tenho 33 anos, eu sou publicitária, né, formada em comunicação social, publicidade e propaganda, e eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Certo. E como você se interessou pelos concursos públicos? De onde surgiu isso? Então, eu fiz faculdade em Campinas, né? Lá eu já trabalhava na área, numa multinacional. Só que aí, depois da faculdade, eu tive que voltar aqui para o interior. Minha família estava precisando de mim. E aí, quando eu chego aqui no interior, eu senti que estava com poucas oportunidades na minha área. Cheguei a trabalhar numa agência de propaganda, mas eu não vi, assim, perspectiva de crescimento. E aí, a minha mãe que deu a ideia de eu começar a estudar para concurso, começou a surgir uns concursos legais, assim, e aí eu abracei essa ideia. Aí me matriculei no cursinho, primeiro fiz o cursinho presencial, depois que eu me rendi a online, gostei demais do online, assim, me ajudou bastante, porque não tinha aquela questão de deslocamento, né, de ter que ir para o cursinho todo dia. Eu comecei a estudar em casa, aí eu é, me dediquei muito mesmo, sabe? Nos 6 meses, primeiros 6 meses, eu trabalhava, ainda conciliava com o trabalho. Aí depois que eu fui pegando gosto, pegando o ritmo do estudo, eu falei, não, eu vou me dedicar total agora, até eu conseguir passar. E aí deixei a carreira em segundo plano e me dediquei totalmente aos estudos. Certo. Então, quanto tempo mais ou menos você estudou? Em que ano você tomou essa decisão de começar a estudar? Acho que foi 2018, se eu não me engano. Então foi uns 4 anos já. E você conheceu estratégia como? Pela internet ou algum É, amigo? pel- eu já ouvindo falar, assim, por colegas desse cursinho presencial que eu fazia. E aí comecei a ver os vídeos que tinham no YouTube, né, do cursinho, gostei demais dos professores. E aí foi quando eu me tornei aluna mesmo do Estratégia. Aí estou com vocês desde sempre, desde o comecinho dos estudos. E aí, qual foi a diferença, então, que você viu quando você passou a estudar de forma online? O que que você viu que o seu rendimento nos estudos melhorou de que forma? Então, o que eu gostei, assim, é a diversidade de materiais, né? Porque desde videoaula, PDF, tinha muitos materiais de revisão também. A questão da trilha estratégica, do passo estratégico, tudo assim, né? Para te ajudar a gostar de estudar mesmo, né? Porque não ficava uma coisa maçante. Então, e a questão do deslocamento, né? Eu não precisaria sair de casa para estudar. E eu gostei demais de estudar por vocês. Que bom. Então, você utilizou bastante as ferramentas de estratégia, a trilha, que É, dá ali uma direção do que estudar a cada dia, faz um planejamento, né, para você seguir, passo estratégico que conta, né, as questões que mais caem, eles avaliam o percentual, né, de cobrança de cada assunto. Então, isso dá um direcionamento do que é mais importante. Aí você se aproveitou disso e montou seu plano de estudo sozinha? Você fazia quadro horário ou era como que era a sua rotina de estudos? eu fazia um cronograma, só que eu era muito difícil de seguir esse cronograma. Então, assim, eu preferia, eu pegava muito passo estratégico, porque tinha lá os índices, né, do que mais cai, do que mais tinha incidência. Então, eu comecei a dar mais foco nessas matérias, primeiro que tinha mais incidência. Aí depois eu fui vendo que eu também tinha que dar bastante foco para as matérias que eu tinha mais dificuldade, né? Que no meu caso eram exatas. E quando eu fazia cronograma por mim mesmo, eu acabava deixando essas matérias de lado, não estudando tanto igual eu precisava estudar. E aí era quando eu fazia as questões ou simulados que eu via que eu estava indo mal. Então eu tinha que não tinha jeito, eu tinha que sentar na cadeira e realmente estudar aquelas matérias que eu não gostava, que eu tinha muita dificuldade. Então, pelas questões e pelos simulados, eu consegui dar mais ênfase nisso depois, mas isso a gente vai aprendendo com erro, né? Com reprovação, e o caminho é isso aí. A gente não pode assustar
quando a gente vê que a gente está errando bastante. Quando eu ia mal no simulado, às vezes eu ficava meio assim, meio chateada. Demorava um pouco para pegar no tranco de novo, de querer fazer simulado, por medo de tirar uma nota baixa e tal. Mas eu vi que realmente não tinha como fugir, né? Eu tinha que me fortalecer aí nas fraquezas que eu tinha. Sim, aproveitar aquele feedback que era apenas um teste, né? Para que você E melhorasse o seu desempenho, o conteúdo, né? Que você de repente tinha alguma falha, alguma deficiência em algum conteúdo, era uma oportunidade para você melhorar e chegar no dia da prova e sair melhor, né? eu via que assim, os meus colegas que iam bem nos simulados, assim, quando eu ainda não estava indo bem, eles faziam sempre simulado. Todo simulado que a estratégia lançava, por exemplo, eles estavam lá fazendo. E no final, a nota deles, eles passaram, né? Esses amigos que eu tinha mais proximidade, foi muito parecido com os simulados. Então, eu vi que realmente eles estavam no caminho certo. Aí eu falei assim, não, eu vou então por esse caminho também. Mas eu fui mais no finalzinho. Então, eu acho que se eu tivesse começado antes, eu teria conseguido a aprovação com maior rapidez. E aí, lá no começo, você estudava mais ou menos quantas horas por dia no seu processo de estudos? Ai, foi uma luta, assim, porque eu nunca nunca tive assim, o costume de estudar, né? Eu sempre fui uma aluna mediana, ia bem, tirava nota para passar, assim, na escola, na faculdade, mas não tinha o hábito de estudar todos os dias. Então, isso já foi uma aspiração, assim, para mim, foi aos pouquinhos. Por isso que eu gostava mais, no comecinho, eu gostava mais de videoaula, porque eu achava que me prendia mais a atenção, vendo o professor ali, a explicação, do que ler. Eu comecei, acho que com 3 horas de estudo, depois fui aumentando, aí deu uma média de 6 horas por dia líquidas, né? Porque às vezes a gente fala, eu tinha o dia inteiro para estudar, a maior parte do tempo, né, dos meus estudos. Mas na hora que você vai cronometrar mesmo, você vê que não são lá o dia inteiro, você não ficou lá 12 horas estudando, né? Então, geralmente dava 6, 7, mas já consegui estudar durante 9 horas líquidas, assim, quando estava mais perto da prova. Certo, é isso mesmo. Nem sempre aquele tempo todo que você está lá por conta de estudar é aproveitado, né? Porque você para um pouquinho, às vezes distrai com o celular, então é legal cronometrar para saber o que de fato rendeu naquele dia, né? E aí, você disse que gostava de videoaulas no começo, depois você passou para os PDFs, você costumava anotar, fazer algum tipo de resumo, post-it, alguma coisa assim? No começo eu estudava por videoaula, só que eu ficava pausando várias vezes para anotar, fazer tipo de um resumo da aula. E eu percebi que eu estava perdendo bastante tempo, que não tinha necessidade daquilo, porque na hora das questões eu via que as questões às vezes nem tinha nada a ver com as coisas que eu tinha anotado. Então eu estava anotando coisas demais. Aí eu falei, aí vi algumas entrevistas de aprovados, né? Assisti aquela coisa de técnicas de estudo e decidi me forçar a estudar mais pelo PDF. E eu gostei muito do PDF, porque é bem didático, né? Não fica só na letra de lei, tem as explicações, aí no meio tem questões, né? Então dá aquela quebrada. E aí, mas eu sempre gostei de anotar, assim, eu anotava as coisas que eu achava que eu não ia memorizar facilmente. Então, isso também me ajudava a ter mais concentração, porque se só ficasse ali lendo, ia me dar sono, sabe? Eu sou meio dispersa, então eu usava tudo que podia, assim, para me prender mais, conseguir mais horas estudando. Eu fiz Entendi. bastante flashcard também. Eu Isso é legal. fazia, assim, manual mesmo. Eu tinha uma caixinha, escrevia, né, tipo, uma pergunta na frente e atrás a resposta. E aí, sempre que eu ia viajar, tinha uma consulta médica, eu levava na bolsa e ficava lá, vendo os flashcards e tentando responder sem olhar, né? Eu fiz muito material de estudo. Nossa, tem vários cadernos aqui em casa, eu gosto muito de escrever. E era uma forma de você fixar, porque você lembrava do que você tinha É. escrito, às vezes uma cor diferente, você lembrava, tal assunto está em tal página, lá em Ah, cima de é. amarelo e tal. Ajuda, né, a memorizar. Ajuda, cadernos de erros também eu fiz. Só que no final, assim, eu fiz tanta coisa que eu não conseguia voltar muito nesses Uhum. materiais que eu fiz. Eu acho que eu podia ter feito, por exemplo, só o caderno de erros, que aí eu ia conseguir voltar sempre, né? Uhum. Então, isso tudo Seria poderia uma ter me forma de organizado. otimizar, né? Para você perder E, menos tempo escrevendo tanto e voltar mais vezes ao assunto, fixar é, mais. É uma coisa que você vai aprendendo no caminho, não tem como. É assim mesmo. Concurseiro tem que testar de tudo e depois aproveitar as dicas de estratégia também, que às vezes facilita, corta alguns caminhos aí,
Mas é E isso, cada um funciona de uma forma, tem que ver o que funciona melhor para você. E aí você fazia revisões, como que funcionava isso? a revisão era mais por questões. Eu até tentei fazer aquela de 24 horas, 7 dias, depois 30 dias, mas não conseguia cumprir. Então, eu via que eu só conseguia revisar por questões, ou por mapa mental, ou pela própria resumo que tinha no final do PDF, eu revisava, mas eu também não tinha isso muito certo, assim. Então, acho que isso foi um dos meus erros. Eu deveria ter sido mais rigorosa nas revisões. É porque a gente tem, às vezes tem a mania de achar que se a gente voltar naquela matéria, a gente tá ficando para trás, não tá vendo nada novo, não tá avançando, e na verdade não tem nada a ver, né? A gente vai esquecendo, então tem que revisar sim, é muito importante a revisão. Certo. E aí você disse que fazia sempre muitas questões, era até a sua forma de revisão. Simulado você deixou mais para o fim, mas também te ajudou a se Uhum. preparar ali para a prova. Você chegou a fazer simulado cronometrado? Sim, eu cronometrava o tempo, tudo certinho. E eu sempre terminava assim em cima no começo. Fui me policiando nisso também e fui melhorando. Mas é tudo assim, na base do erro que a gente vai aprendendo, né? Uma coisa que eu achei legal, que eu vi de uma dica, acho que foi do 01, aprovado na PF, que ele falou assim que para a gente rever os simulados que a gente fez pelo menos uma semana antes da prova, porque aí a gente ia refrescar, né, na memória. Porque não adianta a gente só ficar fazendo simulado só para ver a nota e depois não voltar nunca mais naquelas questões. A gente vai esquecendo. E isso foi uma coisa legal que eu fiz também. Eu peguei os simulados que eu já tinha feito e li tudo. Primeiro eu li só as coisas que eu tinha errado, né? E foi o que me ajudou também a memorizar mais, a gravar mais o conteúdo que eu já Legal tinha essa dica aí. tempo. Bacana. E aí, chegando na véspera de prova, você mudava alguma coisa na forma de estudar? Relaxava um pouquinho ou apertava mais o pé? Como era? Não, eu ficava desesperada. Eu sempre fui aquela que estudava, que estuda até o último minuto. Então, na última semana, geralmente eu via aquelas aulas de revisão, que eu gostava bastante, fazia bastante questões e lia meus cadernos, que eu falei que eu tinha, que eu tenho bastante, né, anotação. E na véspera eu via a revisão de véspera do estratégia, porque Tava em era uma coisa contato, mais né? passiva ali, que você não precisava gastar tanta energia, dava para relaxar, assistindo no sofá de casa e tal. E ao mesmo tempo você estava estudando, né? Estava refrescando ali a memória. Com certeza. Eles passam pelos pontos mais importantes, então é uma Passa, forma bem passa. eficaz de relembrar ali. Impressionante. Quando você fez, né? Na verdade, você já tem mais de uma aprovação, mas diz aí a sensação quando você teve a primeira aprovação, quando você viu seu nome lá aprovado, como foi? Nossa, é muito gratificante, porque assim, é uma tensão muito grande que a gente passa, principalmente nesses concursos policiais, da área policial, porque são várias fases, né? Nesse daí teve acho que 5 fases, então cada fase era assim, uma angústia se ia dar certo, se não ia dar. E aí, cada vez que aparecia a aprovação de determinada fase, a gente sofria um pouco e também era uma comemoração. Aí, na hora que foi a última fase mesmo, que aí aprovou, né, que foi o psicológico, e aí, para sair no DOI depois, eu acordei 5 horas da manhã, aquele celular tudo apitando dos grupos, né, dos aprovados e tal. E aí, aquela alegria, foi muito gratificante, fiquei muito emocionada, assim, já fui correndo avisar minha mãe, estava fazendo café. E a sensação é que tudo valeu a pena, né? Porque não é uma caminhada fácil, a gente abdica de muitas coisas, de pessoas, né? De estar com a família, de estar com os amigos. Na hora que você alcança aquilo, você realmente vê que só não passa quem desiste, quem desanima, quem acha que não vai dar conta. Então, o segredo é acreditar em você mesma, acreditar na sua preparação, na sua capacidade e até o fim, que vai estar tudo certo e você se sente muito realizado quando você vê que aconteceu, né? Uhum. Uhum. Que você conquistou algo com o seu mérito, né? Algo que você batalhou, lutou e É, alcançou sozinho. Lógico, tem apoio exatamente. das pessoas e tal, mas você fez o seu papel, né? A gente vê que a gente é capaz, né? É, assim, foi uma superação muito grande para mim, como eu te falei, gente, eu imaginava que eu não ia conseguir o foco para estudar, né?
Porque muitas vezes eu pensei, nossa, será que eu não estou abrindo mão da minha carreira para ficar aqui no meu quarto só estudando? O tempo está passando, eu sempre aqui no meu quarto, e já tenho várias reprovações, e deixei de lado minha vida profissional. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas não, sabe? Aquilo virou assim uma. Eu fiquei predestinada a alcançar realmente a aprovação, porque nunca foi meu sonho ser policial, mas quando eu comecei a estudar para concurso, conhecer os profissionais, aquilo me deu uma força, assim, um desejo de alcançar aquilo também. E hoje eu não vejo a hora, eu falo, não vejo a hora de começar a trabalhar. Eu tenho certeza que eu vou gostar muito de trabalhar na Polícia Civil. Eu já tenho meu pai, né, que trabalhou 33 anos como investigador aqui da Polícia Civil de São Paulo, e uma carreira brilhante. Então, assim, eu estou muito animada. Eu acho que eu vou me sentir realmente realizada profissionalmente. Ah, com certeza, seguindo os passos É, do pai, aí é de família, hein? O lado policial, o lado é. investigativo. Sim. E você também, como a gente conversava até um pouquinho antes da entrevista, você abriu possibilidades também de atuar na sua área, né? Uma vez que você entra no órgão, você pode ver como funciona o setor de comunicação, se você tivesse interesse, né? Mas, a princípio, eu acho que você vai querer experimentar um pouquinho aí dessa área policial, de tudo que É, abrange isso, de ajudar a sociedade de uma forma diferente, né? Investigando, ou ajudando com a área que a polícia atua mesmo, né? eu tenho esse lado bem humano, assim, eu acho que a polícia precisa disso, né? Uma mais proximidade, assim, com as vítimas, para deixá-las mais à vontade, porque é um momento ali, ninguém entra numa delegacia para comemorar alguma coisa, né? No momento fácil da vida. Então, eu acho que essa sensibilidade, né, é essencial. E também, igual você falou, né? Tem a possibilidade de eu usar a minha área de formação, né, com a comunicação social, dentro da instituição. Eu até prestei um concurso, agora faz pouco tempo, para a área administrativa da PCMG, e é analista de comunicação. Eu estou em 9º lugar, então, assim, não é dentro das vagas, porque são 3 vagas no edital, mas tem possibilidade de me chamar no decorrer do concurso. Então, eu acho que também, se chamasse, é uma área que eu ia gostar demais de trabalhar. E vamos ver o que o futuro me reserva. Uma vez que entrou nisso, se dedicou, aí você tem várias possibilidades, aí você vai ficar na condição de escolher, muito melhor, né? Ai, tomara. E aí, falando um pouco da atuação na área policial, na prova, né? Lógico, você tem que fazer o TAF também. Como é que foi a sua preparação para o TAF? Você achou difícil? Assim, eu já fazia academia, mas aí quando eu passei na primeira fase da objetiva, né, do concurso de escrivã, eu sabia que ia ter o TAF, eu falei assim, vou contratar um personal, porque a minha dificuldade maior era a corrida. Eu nunca gostei de correr. No meu também tinha flexão de braço e também não tinha muita força no braço, enfim, falei, eu vou contratar o personal para me orientar certinho. E aí comecei a treinar com o personal e foi, assim, foi muito bom, porque já consegui os índices, assim, nas aulas com ele, só que eu tava muito, foi a fase que eu tive mais medo, assim, porque eu acho que pode dar tanta zebra, você pode se machucar antes no treino, você pode lá na hora não fazer o movimento errado e o fiscal não contar, né, o mínimo. Então, você fica com várias paranoias, assim, na cabeça, né? Mas aí, chegando lá, deu tudo certo. Eu fiz até mais do que eu fazia nos treinos, na flexão eu fiz mais, por exemplo. E na corrida também deu tudo certo. Apesar de eu já estar bem cansada, gente, não é fácil. Tem que treinar antes mesmo, tem que ter uma preparação anterior, porque mesmo eu que treinava com personal, né, na reta final, eu tive, assim, não foi uma coisa fácil para mim, no dia lá da prova. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ah, que bom. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, quem também tem um sonho de ser aprovado em concurso, o que você diria? Então, eu diria assim para a pessoa ser persistente, para ela ver a área que ela gostaria de trabalhar, já focar naquela área, porque não adianta ficar querendo abraçar todos os editais que aparecer, que você vê que tem alguma admiração por aquele cargo. Não, foque num edital por vez, porque aí você vai ter mais tranquilidade para estudar, você vai ter mais foco, isso é essencial, né? Porque senão a gente se enrola mais, acaba levando mais tempo
para chegar na aprovação. E também, assim, não se sentir diminuída, não se sentir inferior às outras pessoas, porque você está numa fase de que você não pode, às vezes, viajar, você não pode fazer planos, né? E porque é muito passageiro e tudo vai valer a pena. Você está fazendo aquilo para a sua vida, né? Depois você vai poder realizar outros sonhos a partir do concurso, a partir do cargo público, né? Você vai ter mais tranquilidade, estabilidade. Eu sempre, às vezes eu falava, nossa, eu não aguento mais estudar, ficar aqui no meu quarto, sozinha, estudando. Na hora que acabar, na hora que eu passar, eu vou rasgar todos esses cadernos. E hoje eu olho assim para todo o meu material com um carinho tão grande, aquilo é um orgulho para mim, que eu vejo que através deles, né, no meu estudo eu consegui chegar onde eu queria. Então, assim, a vida muda muito fácil, muito rápido. Então, hoje você está numa situação que você fala, estou desanimada, não estou vendo, as pessoas estão viajando, estão sendo promovidas, e eu aqui no mesmo lugar, só estudando, não tá, parece que a vida está estagnada, mas não, você está crescendo, você está evoluindo sim, e a hora vai chegar e, como eu te falei, vale muito a pena. Tá certo. Muito obrigada, Larissa, por compartilhar conosco um pouco do seu processo de estudos, dos seus aprendizados, né? Dos insights que você teve aí da sua trajetória. Muito bacana as pessoas poderem conhecer um pouquinho do que você fez para chegar até o seu objetivo. Obrigada, Renata, e obrigada a todos. Foi um prazer conversar com vocês. Se eu puder ajudar em alguma coisa a mais, eu estou à disposição. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.